Oi pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, legal. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês aí nesse evento, falar um pouquinho de Disaster Recovery, que é algo bem importante. E tem bastante coisa aí para a gente discutir, para a gente poder conversar também, fazer um bate-papo aqui, que é bem interessante. Para quem não me conhece, deixa eu ver se está funcionando bonitinho aqui, tá? Meu nome é Daniel Donda, sou MVP na competência de System Center, Cloud e Data Center Management. E hoje eu trabalho na Dell como System Integration Advisor. Esse assunto que a gente vai falar aqui, eu ouvi bastante os termos hoje, IaaS, PaaS, não foi? IaaS, PaaS. E a gente vai começar a trabalhar aqui com mais uma sopa de letrinha aí, para a gente levar esse final de semana. Nós vamos falar sobre plano de continuidade de negócio um pouquinho, Microsoft Azure Site Recovery, o Azure Backup, Data Protection Manager e algumas ferramentas de cloud. Tudo que a gente está falando é muito legal. Tudo está na nuvem, tem um monte de serviço, tem os games, centenas de máquinas, tudo maravilhoso, devices conectados e os problemas que podem acontecer, né? E a parte de recuperação, e a parte mais importante, eu acho que a gente pensar hoje no backup é pensar no recovery. Então a gente vai ver um pouquinho aqui também sobre essas questões. O que a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre backup as a service, restore as a service, e disaster recovery as a service. Mais 3 aí, sopinhas de letra aí que a gente está acostumado. A gente conhece isso aí, backup as a service? A gente entrega tanta coisa como serviço hoje, entregamos backup as a service. Agora a gente pode fazer isso aí também, graças ao Microsoft Cloud OS. Né? O que a gente, quando fala em Cloud OS, Microsoft Cloud OS, o que vem na cabeça? Microsoft Windows Server, System Center, e agora a gente tem o Windows Azure Pack, não sei se vocês já ouviram falar, se vai ter palestras hoje, vai ter trilha do Windows Azure Pack. E a gente tem o Microsoft Azure. Né? Então são 3 componentes, vamos falar assim, né? O System Center, em toda a sua suíte, o Windows Server 2012, então Microsoft Azure e o Windows Azure Pack. Só um resumo bem rapidinho. Quem nunca ouviu falar do Windows Azure Pack? WAP. Que diabo é o Windows Azure Pack? O Windows Azure Pack, ele vai trazer aquela ideia da Microsoft, o que está na nuvem, para o meu ambiente on-premise. Eu vou ter dentro da minha empresa um portal muito similar, com todos esses recursos, todas as APIs, todas as funcionalidades, que hoje eu tenho no Microsoft Azure. E eu trago para dentro da minha empresa, para entregar serviços, para entregar máquinas virtuais, para entregar web services, para fazer entrega, por exemplo, agora que a gente está falando de backup as a service, restore as a service, então todas essas funcionalidades que hoje eu tenho na nuvem, eu posso ter on-premise. Né? Então, e ele é gratuito. Tudo depende de uma infraestrutura que você vai montar. Tá? Então, vale a pena aí, quem não conhece, quem puder depois dar uma olhadinha aí nas tracks do Windows Azure Pack, é bem interessante, bem legal. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho da integração do System Center 2012 com o Hyper-V, o Server 2012 e o Microsoft Azure, para que a gente possa fazer a entrega de todos esses serviços, de todos esses recursos. Ok? Interessante então, né? Bom, hoje é sábado. Quem fez backup aí? O backup está certinho, está funcionando lá. Fez restore? E o restore? Aqui era um servidor, não sei qual que é aqui, mas esse aqui era um servidor de Counter-Strike, ó. Os terroristas explodiram a bomba ali, bem sério. Né? Nessa situação que a gente está vendo aqui, são data centers. Ó. Eu sou da época do backup, você fazia o backup no disquetinho, escrevia lá backup, que era do Clipper, os DBF, lembra? Disco 1 de 2, 2 de 3, 3 de 4. E o problema é quando um falhava, né? A gente tinha que testar o restore desde aquela época. Né? Instalar o Windows, né? Sempre falhava no disquete do 22. O 22. E essa questão, qual que era o protocolo na época? DPL e DPC, né? Disquete para lá, disquete para cá. Hoje nós temos tudo integrado na web.
Hoje é tudo via internet. E hoje o volume de dados, poxa, um disquete, né? Não consigo nem imaginar hoje um disquetinho. O volume de dados. Hoje a gente tira uma foto que não cabe no disquete. E o que tem de foto aqui que está sendo hoje tirado no evento, que está indo para as nuvens, que está sendo feito backup. A gente não pensa muito no backup, mas por trás, não pensa muito no backup das fotos, das coisas que estão acontecendo, mas por trás tem uma infraestrutura que tem que garantir a disponibilidade para o usuário final. E somos nós, os técnicos, que temos que pensar nisso. A minha mulher vai passear, vai tirar foto, um monte de coisa, ela não vai, vou fazer backup das fotos. Ela quer que as fotos estejam disponíveis. Como? Não importa. Não é isso que acontece? E a gente que tem que pensar por isso. Então, de toda essa infra, de toda essa tecnologia hoje, né, integrada, o que a gente vai ter de disponível? É isso que eu quero passar um pouquinho aqui para vocês também. Tá? Assustador isso, né? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho do plano de continuidade de negócios. Vocês estão habituados com essas... A primeira ali, Recovery Point Objective. Tempo máximo antes da falha ou do desastre no qual eu posso perder os dados. Em resumo, é o quanto que eu posso perder de dados numa falha. O que é importante para mim quando acontecer uma falha, um desastre. Hoje, agora, falando disso aqui, não pense em mim falando aqui, pense na sua empresa, na sua corporação. Todo o ecossistema da sua empresa de dados. O que é importante agora? Vocês conseguiriam classificar? É difícil, assim, a maioria das pessoas vão falar, porra, tudo é importante, eu tenho que manter tudo. Não, tem custo para manter tudo. Eu vou perder, não tem jeito, a gente vai perder. Então a gente tem que ter aqui, só no plano de continuidade de negócios, uma ideia, que é a parte do Recovery Point Objective. E a RTO? Período máximo, né, de tempo desejado para trazer um ou mais serviços. Pô, beleza. Acabou de pegar fogo lá no meu data center, que está em Minas Gerais. Quanto tempo eu trago ele aqui para São Paulo e deixo as coisas funcionando? Isso aqui é uma tríade, né? Então, assim, se a gente começar a analisar, a gente vai ter... a gente ganha em um, perde outro. Às vezes, para eu recuperar alguns outros sistemas, eu vou perder alguma outra coisa, mas eu tenho que entregar aquele meu sistema. A ideia do RTO é você trazer todo o seu ambiente corporativo funcionando da maneira que ele estava antes. Tá? Então, é importante a gente ter essas considerações. E aqui, agora, o RLO. Esse aqui é um pouquinho mais novo, né? Não é que é mais novo, a gente começa a trabalhar agora um pouquinho, né, qual é a granularidade com a eu vou recuperar meus dados. Né? O que vai ser? Farm, aplicativo web, conjunto de sites, site, lista, biblioteca, itens. A gente começa a criar classificações, o tempo de acordo com essas classificações vão definir, isso eu recupero imediato, recupero em tanto tempo, isso eu vou perder tanto para poder recuperar. Tá? A gente consegue manter 100% dos dados, vamos falar de uma replicação aí, entre São Paulo, eu já falei, por exemplo, Minas Gerais, estou replicando dados de uma máquina virtual de alta disponibilidade. Poxa, em tempo real eu vou ficar replicando aquilo lá, é um cluster? Tipo, não é, eu estou falando de réplica. E é uma coisa muito importante, a gente vai agora trabalhar aqui com essa parte de recuperação, é não misturar tecnologias. Né? Cluster é uma coisa, alta disponibilidade, né? Réplica também é alta disponibilidade, mas não significa que eu tenha as duas coisas no mesmo lugar. A ideia ali é fazer uma recuperação contra desastre, mas as pessoas começam a ter as ideias de que a gente, não, eu tenho os dois dados iguais, eu recupero igual, tem que estar lá imediatamente. Não está. Isso aqui faz parte do plano de continuidade de negócio. Eu tenho várias tecnologias de disponibilidade, eu mantenho as operações em clusters, eu faço a réplica das informações, eu faço backup. Aliás, o backup não é o nosso desafio. É um desafio fazer backup? É fácil fazer backup. É simples fazer backup. Então, o nosso desafio é o voltar. O nosso desafio é a recuperação. Né? Transparente, rápida, com o menor possível de dados perdidos nesse meio tempo. Né?
Então fazer backup é de praxe, é facinho, facinho. Hoje eu vou mostrar só fazer backup aqui, porque eu sei que não falha. Legal. No plano de continuidade de negócios, o que mais implica? Eu já começo a falar aqui do custo. O custo. E quantos de vocês trabalham em ambientes que tem vários sites? Acho que quase todo mundo hoje tem vários sites. Esses sites são interligados, eles têm links, esses links são caros, principalmente aqui no Brasil. E esses links, eles são links dedicados, de repente, para um plano de continuidade? Você consegue fazer isso com que o investimento seja para um link? Olha, esse link aqui, alto, caro, ele vai ficar aqui só para um plano de desastre recovery. Ou ele vai ficar aqui apenas para fazer, né, a sincronização dos dados para uma eventual recuperação que eu possa ter. E para justificar isso aí, é difícil, né? O retorno do investimento nos planos de continuidade só é visto quando acontece um desastre, quando pega fogo lá, quando alaga tudo, e aí você consegue colocar isso em ordem. E se não conseguir colocar, nós que somos os técnicos, né? É bom começar a arrumar o LinkedIn, né? Fala assim, pegou fogo, eu recupero ou eu arrumo meu LinkedIn? Não sei, né? Vamos recuperar primeiro e vamos ver o que acontece. Então, assim, o custo é muito alto. Você há de conver comigo que o custo nessa parte de implementação, não só o do backup, né, mas de toda a infra completa para uma recuperação contra desastre é muito alto. Serviços de monitoramento. O serviço de monitoramento, hoje a gente fala bastante, a gente tem o SCOM, né, a gente fala de System Center, é fácil. A suíte Microsoft hoje transformou essa questão de monitoramento muito mais simples. Então aqui eu consigo, no plano de continuidade de negócios dos meus serviços, monitorar, saber exatamente o que vai acontecer com as novas tecnologias, prever, ser um pouco mais proativo, né, nessas questões, modificar links, de repente iniciar uma replicação ou iniciar um restore, uma coisa assim muito mais automatizada. Tá? E a complexidade nos processos de recuperação. Esse é o maior gap que a gente tem aí no plano de continuidade de negócio. É a complexidade. Você faz, implementa e vamos colocar em prática. É simples? Não é simples. Né? É simples se eu pensar num conjunto de dados, que eu estava falando do disquetinho lá, né? Aqueles caras que programavam em Clipper, que nem meu amigo ali, que manjava tudo. Pegava, jogava ali o banco de dados, indexava, estava funcionando. Hoje a gente tem e-mail, né? Temos aí o Exchange, nós temos o Active Directory, nós temos uma gama de servidores que se multiplicam cada vez mais com a tecnologia de nuvem. Pô, a gente está falando agora de uma quantidade de servidores que ultrapassa aquilo que a gente tinha. Imagina você colocar essa quantidade de servidores virtuais que a gente já citou aqui em um ambiente físico. Só de lembrar lá do game, 100 mil máquinas, era isso? 100 mil máquinas. Fisicamente não existe espaço assim, tipo, fácil para a gente poder colocar isso, né? Imagina a parte de recover dessas informações, né? Então vamos lá. E com todos esses custos, serviços de monitoramento, a complexidade, você vai vender o seu plano de recuperação na empresa. Você fala, pô, assisti uma palestra lá sábado e eu posso fazer isso, aquilo, X, todo contente e tal. Beleza, quanto custa? Alguns recursos você vai ter que tirar disso aí, você não pode proteger tudo. E aí a gente entra naquela tríade lá que a gente estava falando aqui, né? Do Recovery Point. Tá? O Recovery Point está focado especificamente para uma determinada tecnologia. Vamos falar de máquina virtual que está sendo replicada? Ela replica a cada meia hora? Dependendo do horário que explodiu o prédio, não caso falar isso, mas pode acontecer, dentro daquela meia hora, se foi naqueles últimos 29 minutos, pô, e esses 29 minutos que deixou de replicar? Perdeu. Tá falando daquilo ali. E aqui a gente também pode pensar numa coisa macro, né? Olha, eu tenho quais serviços na minha empresa, quais desses serviços eu vou classificar. E agora a classificação é fácil, eu só sei 3, né? Gold, Silver, mas você pode classificar de várias outras maneiras as suas aplicações. E para essas aplicações você pode definir uma metodologia de suporte, no caso aí para fazer as recuperações. E aí a gente entra com o Windows, com o Microsoft Azure.
O Azure ele tem, nos traz hoje a capacidade de trabalhar com Site Recover. E aqui, deixa eu descobrir onde é que faz o... Bom, deixa para lá, não consigo usar isso aqui. Site A, vamos imaginar então, eu tenho o meu ambiente com as minhas máquinas virtuais, todo mundo trabalhando, Virtual Machine Manager. Vocês têm um ambiente assim hoje, quem trabalha hoje, máquina virtual, tem o System Center, Virtual Machine Manager, beleza? A grande maioria de vocês tem um ambiente como esse. Eu também tenho esse ambiente. E lá eu rodo AD, rodo SQL, rodo Exchange, rodo uma infinidade de tecnologias e que é o que mantém o meu ambiente hoje corporativo funcionando. Beleza. Eu preciso fazer a replicação dessas informações para o caso de fazer uma recuperação do meu site A no meu site B, que pode estar em qualquer localidade no globo. E claro, deixar o meu ambiente como estava antes. E como que eu faria essa replicação? Aqui eu já acabei de estragar a brincadeira, porque vocês estão vendo o símbolo do Azure. Né? O Azure vai permitir eu fazer isso. Mas antes, o que eu tinha que fazer isso aí? Contratar um link, fazer manual. E a orquestração disso aí? Manual, é fácil? Tem um pessoalzinho lá no fundo, eu não vou citar nomes, que está fazendo um trabalho como esse. E que o trabalho deles não tem o Azure. Não tem o Azure, mas tem link. O link é bom? E é caro? É, pouquinho, muito. E tudo que está ali no site A, quando falhar, pode ser recuperado, Deus queira. Não, a tecnologia permite que vá funcionar e vocês, como técnicos especializados, vão garantir que isso funcione. Então a gente consegue subir aqui no site A. Agora, esse link pode ser substituído com o Azure. O Azure tem essa tecnologia ao nosso alcance agora. Então, Site Recover, peraí, como assim esse link pode ser substituído? Estou aqui em São Paulo, minha empresa tem um link com a internet e eu consigo então fazer uma configuração no Microsoft Azure, onde eu faço uma replicação dos dados para o Azure, que recebe as replicações, que orquestra essa informação e que garante que no site B os dados estejam atualizados de acordo com essas configurações que eu fizer com o meu plano e eu ainda consigo testar e recuperar em caso de falha. Então, ele é um intermediador de toda essa tecnologia. Tão simples assim? Sim, é bem simples assim. Eu vou até mostrar para vocês que é bem... Você fala assim, poxa, mas tanta coisa complexa por trás disso? Alguns cliques eu vou conseguir fazer isso? Sim, alguns cliques você vai conseguir fazer isso. Claro que existe toda a complexidade do ambiente, né? Então você tem o seu Hyper-V, você tem o seu Virtual Machine Manager, você tem a sua rede. Quando você mover tudo para a rede daqui, como que vai ser? Você tem informações de clientes, então você tem que ter isolamento de rede. Essa solução ela funciona com outros players de virtualização ou não? Ou só com o Hyper-V? Não, funciona com outros players. Cita um, deixa eu ver se funciona. Funciona? Funciona. E tem um outro aqui que inclusive é o que eu vou mostrar. Por quê? Para eu fazer uma demonstração, eu não tenho 2 sites. Eu não tenho máquinas num ambiente remoto que está lá funcionando agora. Eu tenho o meu site, que está aqui. E que eu posso agora fazer o quê? Uma proteção dele diretamente no Azure. Pô, peraí. Aí o negócio começou a ficar mais legal, ainda mais simples, até do que a primeira. Mas eu acho essa parte a parte mais interessante de todas. Eu tenho o meu ambiente aqui funcionando, minhas máquinas virtuais. E eu estou replicando elas diretamente no Azure. Ué, e quando eu tiver um problema, o que acontece? As máquinas sobem lá no Microsoft Azure. E para o meu usuário, que se conecta remotamente, isso não vai fazer diferença. Minha aplicação nunca vai parar. Eu não preciso ter um outro site, basta ter o Azure. Eu replico minha máquina diretamente com ele. Entendeu? Então a garantia é muito simples também de fazer, bem facinho de fazer. É o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Tá? E vamos mostrar aqui como funciona. Primeiro vocês vão fazer aí a sua inscrição, vocês vão ter R$450, é isso? 460? Os caras já...
Quem já tem conta pode fazer também já, mas não pode. Aí você vai ter 2 subscrições, acho que você não consegue misturar. Pode incorporar na que eu tenho? E acho que não. Eu tenho aquela conta da Microsoft, né? Básica do Hotmail. Posso usar a mesma conta? Sim. Que aí quando você cria a sua subscrição, você associa ela para facilitar. Legal. É o que eu faço. E aí você vai fazer a sua configuração. Nesse exemplo aqui eu tenho 2 sites, tá? Vamos imaginar aqui então São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Depois você vai fazer essa configuração. A configuração para o Azure é muito mais simples. Agora, no seu Virtual Machine Manager, você tem que saber fazer as configurações de rede, você tem que saber fazer as configurações para que o seu site possa ser funcional em ambos os ambientes, quando ele estava de um lado, ele subiu do outro, quando você tem clientes externos, por questões de rede. Tá? Aqui eu tenho 92.168.1, aqui eu tenho 10.0 alguma coisa. Aí quando eu subo aqui, está um 92.168.1, que adianta? O serviço subiu, o Windows subiu e ninguém consegue usar. Então você tem que pensar em pequenos detalhes que exigem uma configuração mais detalhada dentro do Virtual Machine Manager. Depois o que a gente vai fazer? Criar um plano de recuperação dentro do Azure. Então é ele que mantém as informações. O próprio Microsoft Azure que tem esse plano que a gente faz a configuração nele. E ele vai fazendo o monitoramento da saúde e replicando as máquinas virtuais. E ele vai replicando, de acordo com o seu plano, de acordo com a sua configuração. Em caso de uma falha, o que vai acontecer? Uma orquestração a partir do próprio Azure e ele vai transformar, então, esse nosso site B com as mesmas configurações do que eu já tinha no outro site. Não é que ele vai mover tudo, tudo já está idêntico dos dois lados. Ele está só controlando as alterações. Pode ir. No caso, por exemplo, eu tenho o site A e site B, como foi exemplificado, né? Site A e site B. Isso. Aí eu, por exemplo, eu posso colocar uma rotina que ele faça essa replicação, assim, vamos dizer, madrugada. Aí, no caso, só vou usar a máquina do site B. O site B ele vai estar só para aquele espaço de tempo. Ou ele vai ter que ficar com um tempo Então, ligado. não, então, essa que é aquela questão do RTO que a gente estava falando. Então, se você resolver replicar só de madrugada, é possível fazer isso? É possível, mas e aquele período que você vai perder de dados? Então, esse que é o problema. Tem a questão do custo, que é isso que a gente tem que envolver. Então, assim, é o balanceamento que é inevitável. Para você garantir, não sei se eu estou sendo muito falar 100% aí, né? Acho que eu não posso falar 100%, mas vamos falar, vai. Para você garantir o máximo possível da disponibilidade em ambos os ambientes, você vai ter que abrir mão do custo, não tem que pensar no custo, eu vou gastar. Né? Do contrário, você consegue até manter, mas você vai ter aquele período onde você vai perder. Seus dados que vão ditar o que realmente vale a pena, o tipo de investimento. Né? Pode... via web. Essa aqui é a parte mais bonita do negócio. Aqui é simples. Está na web. Está criptografado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou dar um exemplo de como que eu fiz aqui. Para mostrar a simplicidade da tecnologia nessa questão que é tão complexa. Em casa eu tenho um link de internet normal. Padrão. 30 mega. Aí eu fui, configurei, instalei meu Windows Server 2012, fiz a configuração do meu Virtual Machine Manager, criei minha máquina virtual, criei minha cloud, eu vou mostrar para vocês, fiz tudo lá bonitinho. Então, acessei o Microsoft Azure, configurei e ele conectou com o meu Virtual Machine Manager. Assim, simples. Tem uma porta que é a porta da replicação. Tá? E você baixa também. Você faz uma configuração, vou mostrar aqui o passo a passo da configuração, que é bem simplificado, para você integrar essas máquinas com o Azure. Tá? Existe um executável, rapidinho, a gente baixa e é muito simples. E vai ser via web. Sim, mas ele vai estar aqui, ele tem que replicar o arquivo ou o bloco do disco embaixo. Se você tiver, por exemplo, um SQL Server fazendo transação, você não está replicando a transação, você está replicando a informação. Então você replica ou o MDF ou você replica o bloco lá embaixo. Se por acaso tiver uma queda de link, como é que fica a sua consistência se você estiver replicando o bloco?
Não, excelente pergunta, mas eu não sei a fundo para te responder inicialmente isso. Se alguém trabalhou, não, mas eu não sei, mas eu posso dar uma pesquisada, tá? Eu, Você vai, no caso, ele faz a implementação por bloco. Aí você quer saber da sorte, porque na hora não está sendo feita a implementação. Se tivesse sido feito, aí você vai ter que colocar em cover, talvez você tenha que trabalhar em cima disso. Mas seria bom também criar uma rotina que você no caso do SQL 2014, você já pode fazer o backup dele no Azure automaticamente. Aí ele já trata isso dentro da própria engine do SQL Server. isso é importante também, que as ferramentas e como que você pode fazer. Do próprio SQL ele já tem o recurso do SQL, para Exchange ele também já tem recurso do Exchange, né? E aqui basicamente a gente está falando aí das máquinas como um todo, como o source da infraestrutura. Posso interromper um pouquinho? Pode, claro. Para o SQL Server, existe uma restrição, né? Os DBAs normalmente estão optando em não fazer a Hyper-V réplica da máquina virtual e utilizar o Always On para fazer réplica. O Always On é uma tecnologia mais inteligente para replicar dados baseado no número interno da instância do banco, que é o bilhete sequence number. Então, eu só consigo virar o banco replicado por lá, tendo a integridade garantida que todos os dados estão lá. O Hyper-V réplica ele não é tão inteligente quanto o Always On nesse ponto para banco. Então, o que está acontecendo? As máquinas virtuais que rodam no SQL, os profissionais estão optando em utilizar o Always On, que é uma tecnologia de replicação dela, do que o do Hyper-V réplica. E outra coisa que não é suportado, nunca use o Hyper-V réplica com Always On. E nunca use a replicação de DAG do Exchange com Always On. Ou é uma coisa, Hyper-V réplica com DAG. Ou é uma coisa, ou é outra. Nunca use as duas coisas porque a Microsoft não suporta. É uma das recomendações para não fazer essas configurações. Valeu, obrigado. Bom, vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Então, isso aqui que eu estou falando até, respondendo aquela parte que eu estava falando, é via web. Você pode fazer configuração de proxy, tá? Bem simplificado. E voltando novamente, já estou falando aí, ó, isso que é o que a Microsoft hoje tem a visão de CloudOS. O que é Microsoft e CloudOS para a Microsoft? É esse conjunto de tecnologias que permite fazer isso que a gente está aprendendo aqui, muito mais do que vocês vão ver durante todo esse sábado. Aqui tem algumas opções de configuração. O plano de recuperação armazenado fica no próprio Azure. Ele vai listar todas as clouds que eu tenho no meu Virtual Machine Manager, né? Ele vai habilitar a replicação automática aí das máquinas virtuais, mas a gente pode fazer as configurações padrões que eu achar mais interessante. Ele permite plano de teste do plano de recuperação, de failover. Você pode fazer um teste e entender o que está acontecendo, tá? E o monitoramento dos serviços. Tá? Esse aqui é o meu Virtual Machine Manager. Eu tenho uma máquina aqui que ela está em execução, está sem erro. Agora há pouquinho eu conectei aqui, ela estava com erro. Por quê? Porque parou de replicar. Ela já não estava replicando. Eu vou clicar aqui, ó, Manage Protection, tá vendo? Ele já vai trazer aqui para mim, ó, Hyper-V Recovery Manager está habilitado a proteção, a replicação a cada 15 minutos. Se eu abrir aqui no Hyper-V, você também consegue visualizar essas informações. Deixa eu abrir aqui. Cadê Settings? Replication. Olha aqui, ó, replicação com Microsoft Azure, a porta 80, tá vendo? Ele está usando HTTP a cada 15 minutos. Eu não tenho aqui o controle, é só para a gente poder ver que ele fez essa configuração aqui automática. Deixa eu abrir aqui o meu. Que é para mostrar que ele funciona em qualquer browser. Recovery Services, eu tenho 4 serviços de recuperação. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Eu tenho não é o backup, aqui Azure Summit, tá vendo? Tá ativo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente precisa fazer. Preparar as máquinas virtuais, né? A gente cria os nossos servidores, né? E a gente pode fazer a instalação do Azure Site Recovery. É um instalador, é Next Finish e acabou. Ele detecta o seu Virtual Machine Manager
Detecta o que você tem e já faz a configuração. Depois você prepara os seus recursos, configura a proteção da cloud, faz o mapeamento dos recursos. Então deixa eu mostrar aqui, ó, os itens que eu tenho protegido. São poucos passos, olha só. Eu tenho aqui on-premise São Paulo, está protegido. E ele está aqui, ó, replicando com o target o próprio Microsoft Azure. Eu criei um plano. Esse aqui é o plano A. Só tem o plano A, não tem o plano B, porque eu sei que funciona. Tá? E aqui nesse nosso plano, não adianta eu agora querer fazer algumas modificações ou eu tentar fazer um teste de failover aqui. Eu estou usando uma configuração simplesmente para demonstrar, não tenho nem as configurações de rede, mas eu tenho meu grupo. Deixa eu mostrar para vocês onde que eu posso fazer aqui o teste de... Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó, teste failover. Posso clicar aqui para fazer o meu teste? Confirmar um teste? Qual que é a rede? Eu não tenho nem rede lá no Azure. Significa que, como eu não criei a rede de teste, a rede que representa essa comunicação da minha rede local no Azure, não vai funcionar. Claro, se eu clicar aqui, vai me dar algumas falhas. Ele vai tentar e a gente pode monitorar. A gente tem até um dashboard aqui. A gente vê todos os trabalhos que ele está fazendo e nesses recursos eu faço alguns mapeamentos também, tá vendo? Deixa eu ver se eu já... Cadê a localização? Esse aqui é o meu servidor local, o target é o Azure e ele já mapeou a minha rede tenant, que é a minha rede do Virtual Machine Manager, com a rede que eu tenho aqui do Microsoft Azure, tá? Eu também faço aqui os vínculos com servidores e com storage. É legal que as informações têm que estar em localidades separadas aqui. Igual se eu fizer no Azure e tal, não vou replicar o site de São Paulo com o site de São Paulo. Site de São Paulo com o Rio de Janeiro, com o BH, com seja lá onde for, tá? Remotamente. Ele não deixa você fazer nem para laboratório, tá? Então, se quer fazer um POC, você tem que realmente criar essas distribuições geográficas, que foi o que eu fiz aqui. Aqui ele está em execução ainda, ele vai ficar fazendo esse teste aqui de failover, mas eu vou acabar com o link aqui da Microsoft aqui. Não, né? Isso aqui é pouca coisa, ele não está movendo a máquina já está lá. A cada... Quantos minutos eu coloquei lá? Era 15 minutos? A cada 15 minutos, então ele viu que ele estava verdinho, ele já tinha replicado, se eu perder, eu vou perder 15 minutos. Tá? Bom, vou deixar ele aqui rodando, deixa eu voltar aqui na apresentação, senão daqui a pouquinho a gente não... Eu ultrapasso o tempo, que é fácil de acontecer. Microsoft Azure Backup. Poxa, o backup, eu estou mudando de assunto agora. Eu estava falando de site. Eu tenho meu site, minhas máquinas virtuais, eu tenho meu ambiente com tudo e eu estava replicando aquela informação. Agora eu estou falando do bom e velho backup. Sabe aquele backup do Windows Backup? A gente usa sempre, não usa? Eu posso fazer backup diretamente agora no Microsoft Azure. É complicado? Putz, que trabalhão. Você vem aqui, ó, Recover Service, Backup Vault, cria o seu backup, baixa o conector, ele já se integra com o seu Windows, ele já se integra com o seu Data Protection Manager, e essa é a parte bonita, né? Então eu estou falando aqui de dois ambientes. Deixa eu mostrar aqui. Está em algum lugar aqui os dois ambientes. De dois ambientes, para pequenas e médias empresas e para grandes corporações, onde eu tenho um farm de servidores. Então eu tenho o Data Protection Manager controlando eles e eu posso salvar dados diretamente no Azure. Ou eu tenho a minha máquina, a minha empresa pequena, tenho 2, 3 servidores e eu faço backup diretamente no Microsoft Azure. Consigo usar 1.6 tera ali, são 25 volts por subscrição, até 50 servers. Então eu consigo colocar 1.250 servidores. Tá? Claro. Então, é isso que eu ia falar. Qual é o link? Qual é o volume de dados? A gente tem que pesar essas informações. Tá? Claro que hoje a tecnologia está avançando de tal maneira que a gente consegue hoje trabalhar com altos volumes diretamente na nuvem. Isso já está se tornando uma tarefa mais tranquila. Tá? Mas não
A primeira vez vai pesar. Porque depois do dia a dia 50 gigas. 1.3 tá difícil. O inicial é o mais complexo mesmo, Eu sempre falei, é, né? no final de semana, feriado, não tem como. Para 8 megas dedicado em pouco. Você pode controlar a banda também na hora que você configurar o backup. Também. Mas você tem acho que a opção de shuttle, né? De você mandar a tua... Isso, tem essa opção. Tem. Não, Não tinha. a gente não consegue colocar aqui. Aqui não. Só se fosse com... Outras ferramentas de backup online, você faz o shuttle. Você manda store, você manda disco, ele faz o primeiro store, daí você faz o diferencial. Aqui não. Aqui o seu primeiro inicial vai ser a sua carga mesmo, normal, sem você poder subir. Você ia fazer uma pergunta, né? Isso. O plano de backup só contempla Microsoft Windows? A pergunta que alguém ia fazer aí. Dá para fazer backup de Linux? VM Linux? Dá para fazer backup de VM Linux. Com a gente, tudo normal, como se fosse uma máquina Microsoft, dá sim. Cenário, pequenas e médias empresas, faça o login no Azure, faça a instalação do agente, registra a minha máquina, faça a configuração, backup e restauração, é super simples. É tão facinho, tão facinho. Eu posso fazer isso também quando eu tiver o Data Protection Manager, tá? Não muda nada. Não muda nada. Deixa eu mostrar para vocês. Está invertida a minha máquina aqui. Tem um link aqui, o Microsoft Backup? Tem, né? Vou clicar aqui no meu ícone. Estou abrindo o Windows Backup, olha só. Só que ele só está integrado. Enquanto ele está carregando aqui, eu também abro aqui e volto Azure Summit. Olha os itens que estão protegidos aqui. Essa é a minha própria máquina, que eu estou fazendo o meu backup regularmente. O backup é super simples, olha aqui, todos os que já foram concluídos. E não tem segredo, a única diferença é que não está numa fita, que não está no meu disco, é que está no Windows Azure. E que acontece nos horários que eu especifiquei aí, já tenho 4 backups, né? Então, Cliente para qualquer sistema. não. Se você tiver, você consegue fazer 2008, 2012, é isso? Não, 2008 F2 ele ok, né? Ok. Fazer almacenamento. Sim, você pode restaurar para uma outra máquina. Não, eu não fiz, eu só faço o teste do que funciona. Porque o nome já é demo. Imagina se eu tento fazer uma coisa que pode dar alguma coisa errada. Mas assim que terminar aqui a apresentação, que parar de filmar, a gente faz o teste. Mas, pessoal, eu baixei uma ferramentinha, olha que legal. Eu vim aqui, na hora de fazer a minha configuração, eu vim aqui, ó, New, Backup Vault, crio, dou o nome, demo. Então, você pode escolher a região. Ah, tem. Se a gente procurar aqui, acho que tem. Não, o meu não tem. Acho que nem todos têm, só ver É? Pode ser da... Já estou criando aqui o demo. É rapidinho para criar. Quando a gente termina de criar ele, eu vou clicar aqui. Aí depois você faz o download das credenciais. Essas credenciais vão ser utilizadas quando você for fazer a instalação do agente. Aí você baixa o agente, integra. É muito simples e rápido. O agente é pequenininho, ele já integrou. Você já consegue fazer o seu backup. São os credenciais de cópia. Eu não fiz nada aqui, é só aqui, ó, o certificado. Você não precisa fazer. Aquele que você cria o Make Cert, lembra disso aí? Você fez sem Make Cert? Agora tá sim, pode fazer. Só? Vou mostrar aqui como que funciona, deixa eu ver. É que como já está instalado, eu acho que não... Sabe o que eu acho que faltou? Mandar e-mail. Tem como? Sem PowerShell. Dá, sem PowerShell, você tem que orquestrar essas informações, mandar e-mail de monitoramento, você está falando. Do backup, eu uso cliente isso daí, mas pensei... O backup foi feito, é isso? Isso é uma discussão muito longa, olha, eu trabalhei muito com isso. Faz PowerShell? O que você fez? Não faço.
Não é para isso. Entendeu? Hã? Faz, então. Até aqueles outros. Tem até uns pequenininhos aí que você baixa gratuito aí, que faz isso aí. Mas não é essa a função. A parte de monitoramento, ela tem que funcionar. Não vai mandar, eu acabei de fazer backup, olha, toma. Não, mas é uma discussão mais complexa, tá? Essa é a parte de gerenciamento e monitoramento de aplicações, de backup e tudo mais. A gente tem que ter monitoramento da saúde e do estado do backup, que não se refere àquele cara que está fazendo backup. Ele não tem que saber. Ele tem que saber que ele pode restaurar. E quem tem que garantir isso é a infraestrutura. Mas é outra briga, não tem nada a ver com a parte tecnológica. Aí dá para você tentar orquestrar com SMA, com PowerShell, alguma coisa assim. Mas essa é uma discussão muito legal, que a gente pode ter um outro dia. Tem um link para baixar o agent do Linux ali ou não? Não, o agente daqui, nesse caso aqui, não é diretamente para o Linux, porque é o Windows Backup. Aí com o Data Protection Manager, aí você pode fazer o backup do Linux. Tá? Aí ele tem o agente especial. Mas as aplicações de backup exclusivas Não. da vida, eles também têm conectores direto para o Azure. Desculpa, como que é a pergunta? Não, na verdade a pergunta dele é assim, se eu quero fazer backup de Linux, eu tenho que ter obrigatoriamente o System Center Data Protector para daí ter o agente, para daí fazer o backup de uma máquina Linux, é isso? Até onde eu sei, não. Você precisa ter especificamente o System Center Data Protector para fazer backup. Sim. Existem outros fornecedores que também têm agentes que falam com Azure. Gente, tem um agente Tem. chamado Cloudberry. Você aponta para o Azure. E ele já faz. Não, existe um monte, cara, uma infinidade, porque assim, o Azure está realmente ganhando um mercado e esses players, desenvolvedores, essas empresas de backup, nossa, saem muitas outras. Tudo é questão de custo. CA Né? ele já incorporou? Tudo, CA Já acho ali a nuvem, já acho o nome, já espero. tudo. O que a gente está falando aqui é de uma coisa assim mais nativa. Tá? A gente, sem integração, mas você pode integrar com o nosso Infinitar, Vim, backup, tudo. Né? Data Protection Manager, eu não sei quantos de vocês aí utilizam. DPM. Legal, a galera que usa DPM. Totalmente otimizado para a função de recuperação das cargas de trabalhos Microsoft. É importante a gente frisar, tá? Suportado no conceito Best of Breed. Seria o melhor prático, o jeito da gente falar, né? Essa frase, essa palavra significaria as melhores práticas Microsoft. Integra com o System Center, Microsoft Azure. Novamente, ele é projetado para as tecnologias da Microsoft e nos traz solução de DR. Né? E backup de máquina virtual do Linux, que a gente estava falando. O Data Protection Manager, ele é o indicado para Windows Server, SQL, olha ali, SharePoint Server, Exchange, Hyper-V, System State, Windows Client. Existe um PPT, e infelizmente acho que eu não tenho ele aqui para mostrar, que vocês podem me cobrar isso aí depois, tá? Vou colocar os meus contatos e tudo, que ele ele mostra todas as tecnologias e o que é Best Breed para elas. Que nem a gente falou do SQL, qual que é a melhor solução para backup, para manutenção e gerenciamento do SQL. Eu tenho isso, quem quiser eu passo para vocês, tá? Muito, muito legal. O que eu posso visualizar aqui? Eu tenho aqui um grupo e esse grupo, eu vou fazer backup aqui, algumas ferramentas, ele tem o SQL, por exemplo, ele tem o SQL aqui, ó. A gente pode visualizar, o SQL está lá disponível, ele vai fazer o backup desse SQL. Essa minha máquina não está numa máquina on-premise, ela está na nuvem. O meu DPM está na nuvem. Poxa, isso é muito legal, eu achei isso aí incrível. Eu posso ter o meu DPM no Windows Azure, só que aí vem uma pergunta muito legal, que todo mundo fica tipo, putz, da hora, eu tenho DPM no Windows Azure, vou fazer backup de tudo que eu tenho on-premise. Seria lindo, mas não pode. Tá? Ele não faz cross. Aí vou até, deixa eu avançar aqui. Né? Eu posso fazer backup do que está on-premise na nuvem,
Ó, I want online protection, mas esse meu DPM já está na nuvem. Eu tentei enganar ele, coloquei na nuvem, tentei fazer backup na nuvem, sem que ele soubesse, mas ele foi mais inteligente e não permitiu que eu fizesse esse teste. Então, oi? Nem jogando em outra localidade, porque ele já está, né? Ele não deixou nem eu fazer a instalação do client. Mas olha só, é isso que eu estava querendo chegar aqui para vocês. O DPM ele pode ser executado em uma VM no Windows Azure, mas ele não é cross-premise. O que está no Azure, ele faz backup do Azure. Então, por exemplo, você tem lá 70 servidores hospedados no Windows Azure. Como que vocês fazem backup deles? Ferramenta de terceiro? Pode. Pode. Mas você pode usar o Data Protection Manager em uma máquina virtual que se conecta a todas as outras, aos recursos que estão já rodando no Azure, e ele faz backup diretamente dele. Tudo que está na nuvem, DPM que está na nuvem, fazendo backup do que está na nuvem. Simples. Conceito super simples, é o que eu esperava, sempre. Mas isso é novo. Né? Isso ainda é novo. E do que está on-premise? Eu posso também mandar diretamente para o serviço de backup da nuvem. Da mesma maneira que eu fiz o backup ali da minha máquina usando o Windows Backup, eu uso com o Data Protection Manager. Facinho assim. Né? Bom, System Center 2012, o R2 e o Disaster Recovery. É a parte de monitoramento. Não é os e-mails. A gente pode mandar e-mail, pode alertar, pode mandar SMS, pode fazer tudo. Mas eu tenho um monte de outras, né, outras funções aí nessa questão de gerenciamento. Mas eu posso monitorar o Windows Backup, Hyper-V Replica. Eu posso monitorar o System Center Data Protection Manager, a saúde das minhas redes que estão conectadas, porque a parte mais importante no DR é você manter a conectividade e os seus serviços funcionando da maneira que eles devem, que eles estavam. Windows Azure Subscription, SQL Backup, eu posso monitorar as DACs do meu Exchange quando eu estiver trabalhando, ele é isoladamente, né, do que a gente está falando, e o Active Directory Replication Health. Tudo isso com o Operations Manager. No próprio DVD do Data Protection Manager, você já tem lá alguns monitores para você colocar no SCOM e fazer esse monitoramento. Ele fazendo esse monitoramento, você pode fazer o que você quiser. Tá? A gente pode até entregar backup as a service. Esse aqui é um desenho que não está com as configurações. Eu não tive tempo hábil, mas eu tenho toda essa estrutura dentro do meu Azure. Se vocês observarem ali, não sei se deu para ver, eu tenho um monte de máquina virtual. No meu Azure eu tenho toda essa infraestrutura. Mas não deu para planejar, para terminar. Mas eu tenho ali um portal do System Center Service Manager, onde o meu cliente acessa o portal para pedir aquilo que ele quer. O que ele quer? Ele pode pedir uma máquina virtual, ele pode pedir as férias dele, pode criar um usuário, ele pode pedir uma infinidade de informações que eu posso colocar lá e integrar com o Service Manager. E ele pode colocar também, fazer a solicitação do backup da máquina dele. E eu já comecei a fazer isso aí, estava funcionando. Então ele pede lá, backup da máquina, da estação cliente dele. O Service Manager vai usar o Orchestrator, vai se integrar, né? Existe a integração. Ele gera então ali uma solicitação de um serviço que o Orchestrator pega e fala, poxa, o usuário X quer fazer backup da máquina Y, aonde vai ser esse backup agora? Agora eu escolho on-premise, nas nuvens. Tá? Aí o Configuration Manager está ali só fazendo aqui a integração dos dados, para eu saber quem é o usuário, quem é a máquina. Eu tenho um banco de dados muito mais, né, atualizado, eu pego aquelas informações. E aí pode ser o meu Data Protection Manager, pode fazer backup, se a máquina do cliente é uma máquina física ou se ela é uma máquina virtual. Ele faz essa integração, o SCOM monitorando tudo, tá? Eu tenho essa informação de gerenciamento dessas informações e eu consigo fazer entregar backup as a service. Isso aqui quase não sai, é um trava-língua. Né? Backup as a service. Alguém já imaginou que um dia teríamos a necessidade de fazer isso? Vocês veem o quanto isso pode ser importante hoje? Ó, eu tenho uma máquina corporativa
que vai mudar agora, igual aconteceu com o Bordini lá, né? Ele está lá trabalhando, aí já foi pro... Não teve escolha, não teve escolha. Eu sou usuário, um funcionário remoto. Eu estou sempre viajando, estou em tudo quanto é lugar e as minhas coisas estão sempre lá, tipo, não estou no escritório. Quando eu vou no escritório, eu posso solicitar lá, então, que a minha máquina seja atualizada. Eu conecto lá na rede e vou fazer a atualização. Graças, né, ao Configuration Manager, ele já vai começar a fazer essa configuração. E o backup é automático? O próprio Configuration Manager faz isso. É automático. O usuário não precisa saber. Mas às vezes o usuário quer. Eu tenho um monte de dados meus que eu tenho que fazer backup antes de eu levar a máquina na minha empresa. Senão os caras vão rapelar tudo lá. Mete a máquina virtual lá e a imagem já era. Aquelas fotinhas que eu baixei, aquelas coisas que eu baixei, tudo, eu vou perder tudo. Então eu solicito o meu backup. Backup as a service. Tá? Isso aí já está em fase de implementação e já estou fazendo isso aí num projeto que funciona muito bem com todas essas tecnologias. Tá? Pessoal, isso aí a menina já apareceu um monte de vezes ali. E era isso mesmo. Consegui chegar ao fim aí dos slides. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha atingido alguns objetivos, que tenha dado ideias para que vocês possam implantar e até mesmo para discutir comigo de repente, falar assim, pô, eu quero fazer tal coisa, Donda, estou com essa ideia, como que tá? Essas discussões é muito importante. Eu estou aqui com meus contatos, vou passar meus contatos para todos vocês que pedirem, principalmente para compartilhar aqueles outros documentos, tá? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela presença de todos. E se vocês tiverem alguma pergunta, quem tem pergunta para fazer, eu ainda tenho algum tempinho. Algumas perguntas. Não pode sair da sala. O Azure já está... É o Office 365 e o Azure, eles estão na mesma plataforma ou não? Não, eles são separados. São coisas distintas. Container ou localidade? Ah, você está falando de... Uma vez eu estou no Office, já estou no Office 365 com o Exchange. Quer dizer que minha conta é Azure, eu posso falar para ele, faça backup desse cara. Nossa, não dá. Assim, eu não sei a que ponto que vai chegar, mas eu nem tenho também essa informação se existe um dia essa possibilidade. Mas o backup lá do Office 365, a Microsoft está cuidando. A Microsoft ela tem que garantir isso para você. Esperamos, né? Não, ela faz. É diferente. Tá? Pode ser que eles utilizem os data centers, né? Mas não vai ser para a sua cloud, o seu... Né? Tem uma dúvida. Todas as CLAs do Azure, etc., a replicação de dados, qual seria a motivação de tu fazer um site recovery Azure? Porque tem essa opção. Tem essa opção. Qual seria a motivação de tu fazer um site recovery de Azure? Tu tem todos esses. Tem todos esses, mas é distribuição, de repente, dos usuários. Desastre pode acontecer, né? Aconteceu várias na Amazon já. Eles te garantem Então, Pode acontecer. Sabe aquelas coisas de conspiração, né? Os caras têm medo mesmo, garantindo. Falam, eu vou fazer Ásia e tal. Vou confiar na Microsoft, eu vou garantir. Confiar Tem. Mas assim, acho que até tem um certo, que nem ele falou, desastres podem acontecer e hoje, né? Você pode usar essa argumentação. É uma argumentação meio difícil mesmo, de você até chegar a uma abordagem, né? Sei lá. Deu um tsunami lá. E aí, não vou quebrar ele. Então, a Microsoft tem que garantir que essas informações vão estar lá. Mas se você tiver essa informação com o seu site recover, você pode se sentir mais seguro. Tá? Mas eu acho que o foco mais é on-premise, Azure, on-premise, utilizando o Azure. Eu acho que isso aí é a parte mais legal. É o que eu mais gostei de tudo. Valeu. Obrigadão mesmo.